Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Nós estamos de volta aqui com a leitura de um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 22. Do 34 em diante, diz o seguinte: Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Isso era comum, isso era frequente, tá? O que o texto aqui evidencia não é uma condenação ao questionamento, mas ao caráter, à motivação daqueles que estavam questionando. Por que estavam questionando Jesus? Queriam de fato aprender com ele, queriam se tornar discípulos dele, queriam testar o conhecimento, a sabedoria. Era válido naquela época, toda vez que surgia um mestre, um rabino, e também era um método de transmissão do conhecimento, esse método dinâmico de perguntas e respostas, tá? O aprendizado através de perguntas e respostas. Não só o discípulo às vezes confrontava o mestre, mas também, em várias vezes, o mestre confrontava o discípulo para ver como ele desenvolvia a sua compreensão, as suas respostas, mas não só uma questão de memorização, como ele mostrava a apresentação do conhecimento de acordo com o que havia sido transmitido. Alguns possuíam memória extraordinária, assim como hoje. Outros, uma capacidade impressionante de raciocínio, de compreensão. Até hoje, algumas pessoas têm uma memória privilegiada, citam, referem-se, memorizam e tal. E não raras vezes não vai muito além disso. Outros têm uma capacidade maior de se apropriarem da verdade e expressarem ela de diversas maneiras. E esse era um método, isso não tem nada de equivocado aqui. Mas o texto deixa evidente, deixa claro que eles não estavam preocupados nem com a lei, nem com os profetas. Eles queriam, de alguma forma, desmoralizar Jesus, desacreditar ou descredenciar, ou fazer com que Jesus emitisse alguma palavra, algum julgamento, que se autocondenasse, né? Uma rebeldia política, uma tentativa de insurreição, alguma coisa do gênero. Então eles estavam tentando aqui armar ciladas. Até hoje é triste, mas de vez em quando você pode ter sido, vai abordado por alguém lá, né? Aquela pessoa, o que você acha disso? O que você pensa daquilo? O que que vai ser? Pode isso, pode aquilo, né? Pessoas que nem sempre estão preocupadas em enriquecer o debate ou o conhecimento, mas tentando armar uma cilada, né? Uma pegadinha. Então você é daqueles que pensa isso, aquilo outro. Isso sempre teve e continuará havendo. Mas diante de uma pergunta legítima, quem fez a pergunta era um profundo conhecedor das leis e da tradição rabínica, né, da tradição oral. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Graças a Deus pela sua palavra. Jesus deixa claro aqui o amor como fundamento, o amor a Deus como resposta ao amor de Deus, como fundamento estrutural para a compreensão e para a expressão da vida religiosa, no que diz respeito a quando se busca o conhecimento da palavra de Deus. Ter em mente esses princípios, esses fundamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo. E aplicar esse princípio como regra quando se está estudando, meditando e refletindo na palavra de Deus.
Alguém pode achar que às vezes eu sou um pouco duro com algumas ideias, ou alguns pastores ou filósofos reformados. Eu não tenho nada contra a teologia reformada, eu estudo, eu considero extremamente elegante a abordagem teológica com vistas à soberania de Deus. Muitos adotam essa abordagem teológica. Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Deus soberano, Deus o criador, o sustentador do universo. Eu nada tenho contra essa abordagem. Essa é uma abordagem histórica, uma abordagem filosófica, uma abordagem estrutural, e ela produz uma boa teologia. Ela não produz uma teologia perfeita, tá bom? Mas produz uma boa teologia. O que eu não concordo é a defesa retórica do princípio, né? A pessoa está defendendo a doutrina da soberania de Deus. Primeiro que a doutrina da soberania de Deus não precisa ser defendida. Quando se tem consciência da soberania de Deus, ou você se prostra diante de Deus, ou você está se condenando. Você não precisa defender a doutrina da soberania, você precisa submeter-se à verdade de que Deus é soberano e todas as implicações decorrentes deste fato, desta verdade. Há uma abordagem que o cristão, se o teólogo não quer fazer, não faça, problema dele, ele usa as ferramentas que ele quiser. Agora, dizer que a dele é a única, é a melhor, e somente a submissão àquela perspectiva ou visão vai conduzir à glória eterna, isso é ridículo, é patético. Alguns têm medo de palavras elaboradas aí e acham que pode até incorrer na condenação eterna por questionar alguém que está defendendo uma expressão doutrinária. Não significa que ele esteja vivendo a vida de submissão absoluta ao Deus absolutamente soberano. Do que nós estamos falando aqui? Nos dias de Jesus era comum, no judaísmo, debates intensos, acalorados, quanto aos mandamentos que há na palavra de Deus, a ponto de discorrerem a quantidade de mandamentos positivos e mandamentos negativos, e uma preocupação não só na quantidade, mas na hierarquia de valores. Os negativos, os que eram os piores, né, até os mais leves, que são os proibitivos, e os mandamentos positivos, que eram mais importantes, e os menos importantes, mas ainda assim todos positivos. De um modo geral, todas as culturas religiosas acabam fazendo isso. Tá? Mandamentos e ordenanças, regras do que pode, do que não pode, e tentam estabelecer uma hierarquia ou limites, né, daquela ação, entrando aí na parte da ética, da conduta. Né? Nós estamos falando aí sobre o caminho da integridade, conduta e caráter. As discussões nos dias de Jesus eram intensas e acaloradas. Historicamente, isso nunca acabou. Teve um sábio judeu, um rabino, ele nasceu na Espanha, depois foram expulsos da Espanha, acabou vivendo no Egito, numa época de influência islâmica, né, da língua árabe, em toda aquela parte do mundo, inclusive na Europa. Ele teve contato com filósofos chamados árabes, né, filósofos árabes da religião islâmica, que dominaram por um tempo aquela parte do mundo, e através desses filósofos foi levada a filosofia grega, o aristotelismo. E Maimônides, ou Rambam, ele acabou desenvolvendo uma sistematização do conhecimento e da legislação e da tradição oral judaica. Né? Ele tem um material, 14 volumes, a Mishneh Torah, que trata disso. E também tem uma versão aí simplificada sobre 613 mandamentos, né? Os 613 mandamentos da lei.
248 positivos e 365 positivos. Tem um livro aí que todo esse material está dividido em 339 porções, que a pessoa estuda diariamente, positivos e negativos. Ao longo de um ano, a pessoa terá estudado todos os mandamentos que ele encontrou aí na lei. Há uma relação aqui entre corpo humano e dias do ano, tá? E a Mishneh Torah são 14 volumes, né? Porque o livro é chamado a Mão Forte, Yad, que equivale a 14. Eles são apegados a esses detalhes aí de um modo bastante impressionante. Nós temos algum material que nós estamos dando uma lida, fazendo uma leitura, conduta e caráter, que nós queremos pegar alguma coisinha, porque o que nos interessa é a sistematização do conhecimento com vistas à aplicação e se mover. Amar a Deus, mas como mover-se nesse sentido? O rabino Isaac Dir, ou Dir, eu acho que é o nome dele, Isaac. É um rabino. E ele trata do material de Maimônides. 11 mandamentos aqui. Conduta e caráter, as leis do crescimento pessoal. Nós estamos estudando, lendo, para apresentarmos de maneira a não ofender a quem quer que seja. Tá? Então, temos um apreço pelo conhecimento judaico, pela tentativa de sistematização, ou pelo esforço pela sistematização do conhecimento, que facilita muito a transmissão do conhecimento, que divulga com bastante facilidade. Há outras linhas de expressão do judaísmo que permanecem, os chamados místicos, né? Os chamados místicos, que não são tão preocupados com a sistematização, mas têm uma abordagem, um quê diferenciado. Nós vemos aqui e ali uma coisa ou outra, mas voltando aos ensinamentos de Jesus, Um princípio teológico, um princípio doutrinário, um princípio da revelação da palavra de Deus em Cristo Jesus para nossa compreensão, para nossa abordagem, para nossa leitura das leis e dos profetas, é o amor a Deus. Jesus fala, disso depende, a estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. A compreensão da lei e dos profetas deve ter base a esse mandamento. Nós cristãos temos a oração do Pai Nosso, ou a oração das 5 preces, sempre lembrando que Jesus é judeu, é um mestre judeu. Quando os discípulos dele pediram, ele transmitiu a eles uma oração, a oração do Pai Nosso, que eu considero suficiente. Tá? Tem tudo ali, está tudo ali. Ela é desacreditada por um grupo aí do cristianismo, mas o fato é que a oração do Pai Nosso, ou a oração das 5 preces, ela é suficiente. E a abordagem teológica, por assim dizer, que Jesus apresenta na oração do Pai Nosso que estás nos céus, da oração a Deus, não é só a questão da soberania, é a questão da paternidade universal de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Tá bom? A abordagem proposta por Cristo Jesus para a compreensão das Escrituras, ela envolve o amor a Deus, essa devoção, essa postura reverente, amor e respeito, reverência, e também o objetivo prático, o amor ao próximo, ou seja, não pode ser só subjetivo. A fé é objetiva, a comunhão com Deus é objetiva, a espiritualidade é objetiva. Então ela reflete no amor ao próximo, ou seja, a transmissão da verdade por Deus revelada, assimilada na minha vida, no meu ser, que de mim é passada
aos demais. Não existe uma perspectiva Deus e eu e Deus unicamente, tá? Há uma ampliação, necessidade de divulgação, de extensão dessa comunhão. Extensão dessa comunhão. Mas a abordagem teológica pretendida por Cristo Jesus, que pelos profissionais da teologia raras vezes é apresentada, é a paternidade universal de Deus, que nos dias de Cristo Jesus já era conhecida dos judeus, mas muitas vezes negligenciada também, né? A soberania, a eternidade, a justiça, o poder, tudo isso é enfatizado conforme a conveniência, mas o fato é que o conhecimento da paternidade de Deus em relação aos judeus, a Israel e à humanidade já era conhecido dos judeus. Jesus não inovou. Se entre nós cristãos essa verdade tem sido negligenciada na abordagem, nos estudos e na apresentação das Escrituras, a responsabilidade é toda nossa, porque a revelação já ocorreu. A informação já veio à tona. O segredo já foi revelado, divulgado. O caminho já foi preparado. As barreiras, todo o impedimento já foi retirado. Quando se estuda a famosa teologia, ela não tem o objetivo, o propósito, nem o poder ou a capacidade de transferir isso que Jesus está dizendo, o dever de amarmos a Deus, para amarmos o processo teológico, ou amarmos o processo religioso. Lembrando que os judeus foram acusados de adorarem o templo. Foram acusados e mataram o jovem Estevão. Próprio Saulo, não, pode matar, autorizou. Segurou as vestes lá do pessoal que apedrejou lá, assassinou o rapaz lá, dando ares de um julgamento rabínico lá, de algo aprovado. Mas o fato é que no discurso ele acusa os judeus de adorarem o templo. E eu não vejo nenhum motivo para não dizer que muitos jovens e alguns já idosos, estudantes da palavra de Deus, estudantes das Escrituras, estudantes de teologia, professores, doutores, mestres, têm adorado o processo e o método, e não o nosso Pai, que estás nos céus. Tem transferido para o método e o processo a sua adoração, o seu amor. A mesma maneira que o religioso adora o culto. Ele ama a reunião, ele ama o evento, ele é apaixonado, ele vive aquilo. Ele se realiza na cerimônia. A cerimônia para ele é tudo. O evento religioso para ele é tudo. Mas Deus não é pai. Mas a paternidade de Deus está diferenciada. O poder, a justiça, a santidade, a bondade, a graça, a misericórdia, mas o relacionamento pessoal, o interesse pessoal de Deus na humanidade e a resposta pretendida por Deus, que é a que todo pai anseia, a resposta amorosa, o respeito amoroso, esse é o propósito do conhecimento bíblico, do conhecimento escriturístico. Se nós nos valemos de métodos de sistematização do conhecimento, é porque isso facilita a transmissão. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele é sempre movido nesse sentido, não de gerar afastamento, mas de estimular a aproximação. O filho, na maioria das vezes, não sabe tudo sobre o pai. Mas ele sabe, instintivamente ele sabe, que pode contar com ele. Que pode contar com ele. Tá? Isso é instintivo, é inerente à criança. Por quê? Porque é o pai, é o papai, é o meu pai. Ele vai cuidar de mim, ele vai me ajudar, ele vai... Nós temos esse vínculo com os nossos pais, com a nossa família. E
naturalmente, inerente à condição humana, nós temos este pensamento em relação a Deus. Em relação a Deus. E quando conhecemos o Deus Santo e Todo-Poderoso, que pode e faz todas as coisas, que realiza para aquele que não há impossíveis em todas as suas promessas, muitas vezes nós somos defrontados com o silêncio, ou não obtemos a resposta desejada. Mas isso não significa que o caminho para a aproximação, para a comunhão, tenha sido barrado. Porque a paternidade inclui não só a proteção. O pai não é só responsável pela proteção, pelo sustento, pela alimentação, pela orientação. O pai é responsável por proporcionar ao filho as condições e os meios necessários para que ele se desenvolva plenamente, para que ele cresça, para que ele amadureça, para que ele seja capaz de experimentar a vida através das suas próprias forças. Então, o filho é conduzido à maturidade. E nisso, o pai se vê obrigado, em muitas ocasiões, pelo menos deveria, o pai dizer não. Não é para você. Não é uma questão de poder ou capacidade, é uma questão de testar o caráter, de esperar e ver a reação para poder corrigir, educar, orientar e conduzir. Jesus depois tece críticas severas aos mestres, aos doutores da lei. Severas. Jesus é duro com eles. Jesus é implacável com eles. Porque acumularam conhecimento, aproveitaram a posição para impor limites ao povo, exigências e mais exigências. Mas Jesus fala, eles não vivem o que eles exigem de vocês. Eles estão ocupando aqui a cadeira de Moisés, né? Eles são agora os ensinadores do povo, eles são os doutores do povo, eles são os mestres da lei, eles são os conhecedores da palavra de Deus. Ouçam, respeitem, mas não imitem. Não imitem as obras deles, porque eles falam e não vivem. Eles exigem devoção à soberania de Deus, à doutrina. A doutrina é verdadeira, então pode aceitar a doutrina como verdadeira. Não há nenhum perigo nisso. Mas não imite. Não siga esse caminho. A verdade vai te fortalecer, te alimentar, mas há uma verdade revelada na palavra de Deus que pode reconduzir toda a avaliação, ou seja, o espírito da lei, o espírito da profecia, a intenção da palavra de Deus, de como nós nos aproximamos desse Deus, que é o amor a Deus, vinculado, relacionado à verdade declarada, afirmada nas nossas orações. É uma oração que eu faço, tá? É uma oração que eu faço, que eu não posso deixar de fazer, porque eu considero muito importante, aliados ao conhecimento, o amor a Deus, aliados à confiança de que Deus é nosso Pai. Ou seja, de que há uma identificação, porque fomos criados por Ele. E a identificação plena e absoluta de Deus com a humanidade se vem através de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ou o Verbo vivo, como nós vemos aqui no Evangelho de João. Então, a Bíblia apresenta uma abordagem doutrinária, um modo de você procurar interpretar e entender toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus, e você compreender todas as profecias. Para isso,
é importante essas atitudes práticas de amar a Deus e permitir-se que esse amor a Deus se transforme em amor ao próximo. Por quê? A paternidade de Deus é a referência teológica, doutrinária, escriturística, áurea, máxima, soberana, eterna, absoluta, no que diz respeito ao conhecimento de Deus o Pai e o estabelecimento de uma vida de comunhão com Ele. Amém? Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.